Para ganharmos tempo, convido você a abrir sua Bíblia comigo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 27. Na verdade, somente o versículo 27. Essa mensagem, Jesus, a revelação do Pai. Mateus 11, versículos 27. Se você quiser, a gente está com todos os versículos que foram mencionados, vão estar aqui no telão. Eu leio, peço que os irmãos acompanhem, por favor. Diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Gosto muito dessa passagem. Tem como epígrafe Jesus, o Salvador dos humildes, e nesse momento, a parte final do versículo, que o Filho, a questão de se revelar, que quem conhece o Pai é aquele que o Filho quiser revelar. Hoje, Dia dos Pais, mensagem temática. Quem me conhece sabe, eu sou curioso, quis saber, de onde começou esse negócio de Dia dos Pais. Se você quiser, dá para remontar até a Idade Média, se quiser ir mais além, na Grécia Antiga, dá para ir, mas dentro do século XX, dentro da institucionalização, eu achei muito curioso que o movimento começou com uma moça chamada Sonora Louise Smart, irmã Sonora. Ela, em 1909, durante um culto das mães, o sermão que homenageava as mães a tocou muito, e ela sentiu no coração o desejo de homenagear o pai. Por quê? Sonora havia sido criada pelo pai, que teve a responsabilidade de criar 6 filhos, porque a mãe havia falecido no parto do último filho. Ele, combatente de guerra, da guerra civil, a gente está na década de primeira década do século XX ali, e ela via no pai, a gente brinca, é o pai, ela via o pai tão digno de homenagem quanto a sua mãe assim o era, e ali ela lutou, e aí a igreja abraçou esse entendimento. A igreja entendeu a importância no sentido de que a figura do pai na família traz um simbolismo, traz um peso, traz uma revelação do próprio Deus dentro do nosso lar. E a igreja abraçando, e assim aconteceu. O primeiro Dia dos Pais no século XX foi em 19 de junho de 1910, nos Estados Unidos, também aniversário do pai da Sonora. No Brasil, isso veio acontecer só em 1953, no mês de agosto, dia 14 de agosto de 1953. Mas o importante aqui é ressaltar, eu achei interessante, por isso trouxe aos irmãos, que nasceu, apesar de ser Dia dos Pais ser todo dia, pastor? A gente sempre fala isso, Dia das Mães é todo dia, mas nasceu dentro do seio da igreja, e eu creio que no coração de Deus, e assim o Senhor o permitiu, pois o Senhor tem interesse na família, o Senhor tem interesse em realmente se revelar no meio da família, e assim, aprove ao Senhor, assim como nós já temos a lembrança do Dia das Mães, e eu costumo dizer aqui que a Bíblia o único amor que se assemelha ao amor de Deus é o amor da mãe, que ainda que uma mãe esqueça de seu filho, o Senhor jamais se esquecerá, mas é o mais próximo de amor de Deus que nós temos. Mas o Pai, Ele revela em sua pessoa, enquanto instrumento de Deus dentro do seu lar, Ele revela realmente a presença de Deus. Esqueci de mencionar, hoje também estou com meu filhão aqui, meu garotão ali, o meu primogênito, que mora lá em Macaé, hoje está aqui nos visitando também. E aí eu separei 4 pequenos pontos para a gente estar tratando hoje, que vão falar
justamente do nosso Deus Pai, que nos foi apresentado pelo Senhor Jesus, ora nos seus atos, ora em suas palavras, ora na sua escritura. E o primeiro, que a gente não pode deixar de mencionar, e é o carro-chefe da própria Bíblia, da própria essência do nosso Deus, é que o Pai, Deus, nos ama. E aí a gente tem João 3,16, já tão conhecido, que vai dizer: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida. Não, 1 João não, João 3,16, João 3,16, agora eu comecei a ler, cheguei e falei, ué, isso aqui é tradução diferente, né? Isso aqui é diferente, porque é complementar. Uma coisa legal, depois os irmãos até deu uma lida, 1 João 3,17, não foi não? Então vamos aqui, vamos no clássico, estava esperando para ir ali, já foi? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria que você atentasse que deu o seu Filho unigênito, o único Filho gerado por Deus, mas Ele o deu para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar da paternidade do Deus Pai e pudéssemos ter a certeza da nossa salvação. Algo que às vezes a gente não entende. E certa vez eu evangelizava um amigo, e ele havia acabado de ser pai, e ele confessava para mim assim: eu não sabia que eu podia amar tanto alguém assim. Ele falou: eu não imaginava que eu pudesse amar alguém tanto assim. E aí o Senhor me dava, então eu falei: agora você está começando a conhecer um pouquinho de Deus. Só assim você vai começar a conhecer um pouquinho de Deus, porque essa emoção que você está sentindo ainda é pequenininho diante de Deus. No outro dia, acredito que o pastor Sildemar pregava aqui sobre Jonas, né? E em dada feita, no finalzinho de Jonas, ele tem aquele momento da abobreira, porque Jonas estava revoltado, porque o Senhor não havia exterminado Nínive, né? E aí naquele finalzinho, Deus faz crescer uma abobreira para criar uma sombra sobre Jonas, e aquilo dá satisfação a Jonas em meio àquele sol. Mas logo vem uma lagarta, um inseto, diz, e destrói aquilo, e Jonas fica triste. E o Senhor vai falar: você fica triste por algo que você nem fez. Agora imagina eu, que fiz todas essas vidas, que criei todas essas criaturas. Ele não tem prazer em destruir. Antes o Senhor tem prazer em nos salvar. Antes o Senhor tem prazer em nos chamar para um relacionamento com aquele que nos ama, aquele que nos fez, aquele que nos compreende, aquele que nos quer junto a Ele. E Ele pagou o preço por mim e por você. Deus nos ama. Isso é algo que a gente tem que entender, porque isso também fala muito para mim e para você enquanto pai. Porque uma das coisas mais maravilhosas de Deus é que Ele é um Deus pragmático, é um Deus que ensina, é um Deus que demonstra. E nessa prática Ele mostra para mim e para você que hoje é pai ou que quer ser pai, pai novinho, pai já mais antigo, mas da importância de em nossos atos, como foi dito aqui pelas jovens, a importância de que em nossos atos, da forma como nós agimos, nós venhamos a refletir esse amor, não de uma forma, não aquele amor como o mundo às vezes demonstra, um amor que nada nega, não aquele amor que parece realmente um mimo, não isso, mas a certeza de que ainda que nós, através de um não, ainda que através de uma dureza em alguns momentos, mas há uma certeza de que você ama ao seu filho, porque essa é a certeza que nós temos em nosso Deus, que não diz sim para tudo que nós pedimos, mas tudo que nós precisamos.
A palavra vai dizer que antes que as palavras cheguem aos nossos lábios, o Senhor já as conhece, o Senhor tem sido misericordioso, tem sido gracioso para conosco, tem nos sustentado com a sua destra fiel, tem nos amparado. E aí algo tremendo e maravilhoso que eu queria que nós refletíssemos é que Deus é digno. E sim, né? Nós já conhecemos que Deus é digno de toda honra, todo louvor e toda glória, aleluia. Mas o Senhor é digno de confiança. E aí em João 14:1, não é 1 João não, é João 14. Vamos lá. João 14:1, achou aí? João 14:1, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Palavras do Senhor Jesus nos chamando a acreditarmos, confiarmos, porque o Senhor Jesus é o maior exemplo de que nós podemos confiar em Deus, sendo Ele o Filho, sendo Ele o próprio Deus revelado na pessoa de homem. Ele cumpriu tudo aquilo que deveria ser feito. Momento muito especial, quando nós às vezes murmuramos, né? Quando nós reclamamos, mas nós lembramos do Senhor no Monte Getsemane, poucos momentos antes de começar o momento que chamamos da paixão, do martírio de Cristo, e Ele se coloca diante em oração e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E assim foi feita. E a vontade de Deus não era que Jesus sofresse, mas a vontade de Deus era que eu e você hoje fôssemos salvos. Ele é confiável. Você sabe que Deus, Ele não retrocede em seu favor, pelo contrário, como foi cantado aqui, Ele é quem luta as nossas lutas, Ele é quem garante a nossa vitória. É por meio dEle que é confiável, que é justo, que nos ama. É por meio dEle que nós temos a certeza. Então Ele é um Deus digno de confiança. E como exemplo, nós devemos também, pais, sermos dignos de confiança. Assim como a palavra do Senhor, ela é digna de confiança, assim a nossa palavra seja digna de confiança. Assim como o Senhor é aquele que nós sabemos que podemos contar, que eu e você, que somos pai, ou aqueles que serão pais, nós possamos, como homens de Deus, sermos confiáveis, firmados, não em nós mesmos, porque de nós, oh Senhor, Tu sabes, Senhor, somos fracos, mas em Deus, nós somos mais que vencedores. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos ampara. A própria sabedoria que nós não temos, Ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Se você pedir sabedoria a Deus, Ele a dá com fartura. Se você colocar Deus à frente dos seus passos, Ele te conduzirá, Ele te sustentará. Ainda que haja momentos difíceis, momentos onde você gostaria que se passasse de você esse cálice, momentos, sejam agora, como orávamos aqui, pedido de oração até do pastor Marquinho, quando foi ele que me ligou, e ele falava: Ney, está sendo um dia dos pais difícil, eu estou com meu pai internado e estou com meu filho internado, mas todavia eu confio no Senhor. Às vezes nós estamos passando por momentos de luta, momentos de dor, mas nós esquecemos que o nosso exemplo maior, como Paulo dizia, né? Nós devemos imitar a Cristo. A expressão de Deus na carne, a expressão de Deus homem, nós devemos imitar a Cristo. Nós não devemos recuar, nós não devemos nos abater, nós devemos prosseguir, confiantes de que aquele que tudo fez, aquele que nos ama,
sabendo que nele nós podemos e devemos confiar. Com ele nós podemos ser de confiança. Em Deus nossas palavras podem ser de confiança. Em Deus eu e você nos tornamos pessoas de confiança. Não por nós mesmos, irmãos, lembre-se disso. Não tente ser você mesmo o melhor dos melhores. Tente ser o melhor nas mãos de Deus. No outro dia nós conversávamos até aqui, e eu falava, eu habitualmente quando oro, eu peço a Deus que o Senhor nos faça instrumentos afiados em suas mãos. Porque certa feita eu conversava com um amigo e ele me trouxe uma reflexão que ficou marcada, eu acho que na minha alma, ficou no meu pensamento constante. E ele falava: Ney, uma vez feita uma ferramenta, ela vai ser sempre aquela ferramenta, amém? Um machado, ele vai ser sempre um machado, mas um machado sem corte, ele é menos útil que uma marreta. Ele perde seu propósito, de nada serve, ele não deixa de ser o que era. Mas um instrumento que não é afiado, que não é aprimorado, um instrumento que não é usado, ele perde o seu propósito. Então que sejamos hoje entendendo realmente que o Senhor esteja revelando a mim e a você instrumentos nas mãos de Deus, entendendo que a força do braço do Senhor, que sobre nós como instrumentos faz a ação. Que o Senhor possa cumprir em nós, fazer de nós realmente aqueles dignos de confiança. E algo tremendo, não à toa o Senhor me trouxe na sequência, é que esse Deus, esse Pai maravilhoso, como nós queremos ser, Ele nos ouve. Em 1 João, no capítulo 5, versículos 14 e 15, agora a gente foi para 1 João. 1 João capítulo 5, versículo 14 vai dizer: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito segundo a sua vontade. A vontade do Senhor é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A vontade do Senhor para comigo e para com você é que coisas grandiosas, maravilhosas, poderosas aconteçam nas nossas vidas, pois em suas mãos nós somos bens preciosos, somos realmente vasilhames de honra, vasos de honra, que o Senhor quer usar. Algo que às vezes já virou até, em alguns lugares virou até bobagem, mas que é uma verdade. O Senhor tem uma grande obra na sua vida. Ele tem uma grande obra na vida de todos nós. Eu já falei aqui algumas vezes e isso me maravilha. Isso é algo que eu acho fantástico. É quando nós paramos para refletir o quanto nós somos preciosos, não simplesmente, principalmente, mas não simplesmente pelo amor de Deus, mas pela nossa raridade. Não há outra pessoa igual a você no mundo. Não há. Você é exclusivo. Não há outro igual a você. Tente refletir sobre isso. Quando você achar que você é muito comum, quando você achar que você não tem valor, quando você achar que você não pode nada, entenda, o Senhor te fez único. E isso é muito interessante, é comprovado, as pessoas que gostam da ciência, né? Você só tem, quem tem a impressão digital sua, é só você. A impressão da íris é só você. Agora, recentemente, foi registrado até lá pelo Bill Gates, que o pessoal está até, porque é a patente 6.6.6, que registra o biotipo de todos, porque nós podemos ser lidos como uma totalidade e só tem você. Não tem outro igual a você. Pode ter alguém parecido com você, mas não existe outro como você. Com seus defeitos, com suas qualidades, ou como eu costumo dizer, com a sua percepção de defeitos e a sua percepção de qualidades. Porque o Senhor é quem sabe
quais são as nossas qualidades, mas o mais maravilhoso, e é o que nós falávamos aqui, que esse Deus, esse Pai, Ele nos ouve, Ele está atento ao que eu e você queremos dizer. Eu vi aqui as crianças dançando, e eu não sou diferente, né? Dessa vez eu não tinha mais as minhas criancinhas aqui, futuramente espero ter aí os netinhos, né? Mas algo lindo e maravilhoso que todo pai, toda mãe sempre vai lembrar, é quando as crianças se apresentavam no colégio, ou até mesmo na igreja, né? E elas dançam, elas cantam, elas brincam, e nós achamos aquilo lindo e maravilhoso. É lindo e maravilhoso, porque elas estão ali se esforçando, elas estão ali tentando nos agradar, elas estão ali dando o seu melhor. Isso move o coração de Deus. Isso move o coração de Deus. A ação de amor, de falar com Deus, de estabelecer um relacionamento com Deus, é tudo que Ele tentou e estabeleceu conosco através da pessoa do Senhor Jesus. Hoje nós temos como orar. Hoje nós sabemos que Ele nos ouve. Hoje nos foi revelado que há um Deus atento a nós. Onde às vezes o nosso infortúnio nós pensávamos, estou sofrendo aqui sozinho. Ele não sabe, Deus não imagina, mas Ele sabe sim, Ele conhece as dores. Você que não conhece as dores que Ele conhece. Mas o exemplo maravilhoso de Deus é que se Ele, que é Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, e Ele nos ouve, será que nós, como pais, como os varões, homens de Deus, será que nós temos ouvido ou só temos escutado? Será que nós temos ouvido a voz dos nossos filhos? Ou melhor, para você refletir, será que nós temos ouvido a voz de Deus? Porque ao exemplo dele, de que Ele nos ouve, Ele nos ensina que nós também devemos estar atentos e ouvir. Lembrando que segundo a sua vontade, tudo aquilo que pedimos, isso Ele nos concede. O problema é que a gente pede mal, né? E aí a gente também, às vezes, não sabe ouvir. E é necessário ouvir. Ouvir o choro, ouvir o lamento, ouvir o riso, ouvir a alegria, ouvir a rotina. Ouvir sobre os planos, projetos, os sonhos, as bobagens, as conquistas. Nós precisamos ouvir. Hoje eu tenho um filhão já de 26 anos. Parece que foi ontem que era um garotinho. Fabiana estaria assim. Parece que foi ontem. O tempo passa muito rápido. Em um momento a gente está se abaixando, ficando com dor nas costas de tanto ficar abaixando, né, Vitor? Daqui a pouco a gente fica com dor nas costas de olhar para cima assim, rapaz. É um filho grandão, mas continua sendo um filho, continua sendo amado, aquele amor não esfria, aquele amor ele continua crescendo. Mas nós devemos entender que quando um filho olha para mim e olha para você, mais do que me ver, mais do que ver a sua pessoa, é importante que ele veja Deus. É importante que ele veja na nossa vida o exemplo que Deus nos deu e que nós escolhemos imitar. Que nós somos livres. Nós somos livres para imitar ao nosso Deus. Ele dá o exemplo, Ele dá o caminho. E aí, já caminhando aqui para os momentos finais, e a própria essência do Senhor Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 23, que na verdade é uma clara referência a Isaías 7,14. Mateus 1, primeiro, Mateus 1,
versículo 23, vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Senhor Jesus veio a este mundo, se revelou o Filho, se revelou Deus entre nós, para que entendêssemos que Deus é conosco, Deus está conosco, Deus nunca nos abandonou, Deus nunca nos abandonará. Ele disse que até o fim dos tempos Ele estará conosco. Ele conheceu a morte, mas ressuscitou, e hoje vive e reina. Deus está conosco, Jesus, Emanuel. Em todo tempo, Ele andava entre os simples, e não dava para ser separado. Ao olhar, eu gosto muito da cena que Jesus é preso, e você tem a necessidade de Judas ir lá para beijá-lo, para que os soldados soubessem quem era ele ali, porque em nada ele diferenciava-se dos outros. Ele era simples, ele era como os demais. Ele realmente está no meio de nós. A face do Senhor é a minha face, é a sua face. Ele se faz presente em todas as nossas lutas, como eu disse, não somente nos ouvindo, mas se fazendo presente. Algo tremendo que eu vivi, acredito que muitos vivem ainda. Na verdade, eu ainda vivo isso. É algo tremendo quando você está diante de uma situação, às vezes muito difícil, onde a circunstância te conduz até um pensamento, né? Você fala: meu Deus, não tem saída. Não tem saída. Aí você ora, busca na palavra, eis que o Senhor te revela uma nova perspectiva, e algo surge que você nem esperava. Eu conversava na semana que passou, nós estivemos na igreja, né? Fomos levar mantimentos lá na Porta Formosa, casa de recuperação, e em dado momento nós tivemos contato com a viúva. Alguns aqui sabem, né? O pastor Floriano Peixoto foi chamado pelo pai e deixou a sua viúva. E após deixar a Porta Formosa, eu e o irmão Machado, nós fomos até lá, e aí ela estava muito abalada. Isso deve ter nem 2 meses, eu acho, né? Em torno disso. E muito sofrida, muito angustiada por muitas coisas, muitos problemas, toda uma situação, fora a perda. E aí nós orávamos e conversávamos, e ela, muito aflita, né? Que ela não sabia, e ela falava: pastor, nem eu não sei como é que vai ser amanhã, não sei, está muito difícil, está tudo muito difícil. E eu falava: então, irmão, a palavra do Senhor vai dizer em Mateus 6,34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. E para exemplificar, né, conversando com ela, eu falava: irmã, a irmã sabia que eu ia vir aqui hoje? Ela falava: não. A irmã sabia que eu ia trazer algum recurso da igreja lá para o instituto lá? Ela falou: não. Pois é, irmã, assim Deus age. Deus está na sua causa, ainda que você não esteja vendo, porque Ele não se faz ausente, Ele se faz presente. Ele é Deus conosco, Ele conhece a nossa luta, Ele conhece o nosso problema, mas nós parecemos que não conhecemos a perspectiva dEle. Nós tentamos e insistimos em errar, olhando pela nossa perspectiva, e esquecemos que tem um Deus que, como a própria Bíblia vai dizer, que olha com olhos de águia. Ele olha do alto, Ele vê além do que nós estamos vendo, e perscruta o nosso pensamento e conhece todo o cenário. O Senhor se faz presente. Deus é Emanuel, e eu e você, enquanto pais, nós não podemos ser onipresentes, mas nós podemos ser presentes. Uma vez até brincaram comigo do sentido da palavra presente, né? O óbvio sentido temporal, passado, presente, futuro, mas algo que a gente às vezes não reflete, né? O presente
por si só é um presente, é uma dádiva, é algo que é dado, é um presente. Que nós possamos ter presença dadivosa, que nós possamos, ao nos fazermos presentes, sermos dádivas, ao nos fazermos presentes, sermos realmente uma perspectiva diferente, um consolo diferente, um carinho diferente, uma pessoa diferente, um braço amigo. Nós devemos entender, e eu vou repetir, estou repetindo a mensagem toda, o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é o nosso exemplo, é a quem nós devemos imitar, é a quem nós devemos seguir. Às vezes nós parecemos que esquecemos, nós lembramos que Jesus foi traído por Judas, e no momento que é beijado ele fala: por que vieste aqui? Preocupado, para que você passou por isso aqui? Ele nunca rejeitou a Jesus, a Judas, ele nunca rejeitou a Judas, o amor dele estava ali. Judas que não foi capaz de aceitar esse amor, Judas não foi capaz de se perdoar, Judas não foi capaz de se arrepender. Mas nós, que conhecemos o amor de Deus e conhecemos o seu exemplo, nós devemos estar prontos a perdoar, devemos estar prontos a sermos presentes, dádivas. E agora, já caminhando aqui para a conclusão, em João 1,12, eu vou começar, vou acabar como eu poderia ter começado. João 1,12 vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas humanas, tem muita gente se declarando filho de Deus, mas que não é filho de Deus, e eu te digo mais fácil, mais do que simplesmente porque a Bíblia assim o diz, você pode entender, porque um filho tem o DNA do seu pai, o filho, ele expressa na sua própria vida a origem que está em seu pai, o filho se parece com o pai. Se eu e você temos orgulho e gostamos de dizer: sou filho de Deus, é poder, sou filho de Deus, mas será que eu tenho agido como filho de Deus? Será que os que olham para nós veem o filho de Deus? Ou continuam vendo uma criatura que se auto-intitula filho de Deus? Nós temos que ser reconhecidos pelo Pai, nós temos de ser reconhecidos pelo Pai, nós temos que ser adotados pelo seu amor, temos que querer esse amor e fazer parte dessa família. É algo que eu e você temos de manifestar em nossa vida, em nosso querer. Porque uma vez que você se torna filho, tudo isso que eu disse aqui é herança sua e muito mais, muito mais. Isso aqui é só uma fraçãozinha, isso aqui é só uma pontinha. É como um iceberg que você vê uma pontinha e fala: nossa, como é grande, e não sabe que ali para baixo d'água tem ali às vezes 10 vezes mais. Assim é Deus na minha e na sua vida. O Senhor Jesus, Ele nos chama à adoção, Ele nos chama a fazer parte da família de Deus. Ele pagou o preço de sangue, Ele derramou na cruz do Calvário aquilo que eu e você precisamos para desfrutar desse amor, para desfrutar dessas benesses, para ver as maravilhas na nossa vida.
Então talvez você, eu não sei realmente se todos aqui já fizeram essa escolha, se as pessoas que estão nos ouvindo em casa, se já fizeram essa escolha, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai. Sem Jesus, não há filiação. Sem Jesus, não há esperança. Sem Jesus, não é possível encarar as aflições desse mundo. Mas com Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então, se o Senhor Deus tocou no seu coração nessa noite, você ainda não fez essa escolha, eu queria te convidar. Não sei se temos alguém aqui que talvez ainda não tenha aceitado a filiação, não tenha aceitado realmente o sangue de Jesus. Se tiver alguém, queria que levantasse a sua mão. Amém? Se você também está de repente se sentindo afastado por algum motivo, você se afastou da comunhão da igreja, da família de Deus. Às vezes a gente faz isso, né? É o filho pródigo, o filho gastador. Às vezes a gente estava na casa do pai, mas aí a gente se empolga e sai e acha que lá fora tem alguma coisa, que tem algum caminho, que tem alguma esperança. E aí um dia a gente percebe que não tem. Então, se você quer voltar para casa, se é tempo de fazer a reconciliação com Deus, vem aqui na frente, vem aqui, vamos estar orando, vamos estar realmente buscando no Senhor, porque Ele é galardoador, Ele é perdoador, e Ele tem saudade de você. Ninguém? Amém? Você que está em casa, se foi tocado, se sentiu essa palavra, se ela falou ao seu coração, não deixa para depois não. Dobra seus joelhos. O Senhor te conhece no secreto. Quando você pensa que você pode se esconder dele, você não pode. Mas na hora da luta, na hora da dor, na hora do coração quebrantado, é hora de você lembrar que Ele está aí ao seu lado, junto de você. Dobre seu joelho, curve-se e realmente peça perdão a Deus. Então logo seja possível, volte para a comunhão da sua família. Amém? Eu agradeço a oportunidade, peço que o Senhor Jesus complete essa mensagem.